meus amores, tudo bem com vocês? Tia Ju tá morrendo de saudade de vocês, tá certo? Fizeram as atividades de ontem sobre a cor azul? Muito bem! Vejam só, meus lindos, nossa aula de hoje, terça-feira, é de natureza e sociedade. Então, peguem aí o nosso livrinho verde, tá certo? A mamãe já vai colocar aí para você na página 102. Bem, meus amores, na aula passada de natureza e sociedade, nós vimos os seres vivos. Quais foram eles que a gente viu? Isso, muito bem, a gente viu sobre as plantas, os animais e os seres humanos. Nós vimos que ele, para ser considerado um ser vivo, algo ser considerado um ser vivo, ele tem que nascer, tem que crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Não foi isso? Muito bem! Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre os animais. Quem é que gosta dos animais? Levanta a mãozinha! Muito bem, eu também adoro os animais. Principalmente aqueles meus ursinhos. Eu tenho vários ursinhos de pelúcia, animaizinhos de pelúcia e principalmente meus gatinhos. Eu adoro animais. Se eu pudesse, eu tinha milhões de animais dentro de casa. Vejam só, meus amores. Prestem minha atenção. Aí na página 102, ele vai pedir para a mamãe cantar uma musiquinha para você. E é uma musiquinha muito fácil. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Muito bem, essa você que tinha errado a música. Você vai pintar aqueles animaizinhos que a gente pode comer e que aparecem aí no livro de vocês, tá certo? Tem o leãozinho, tem o peixe, o macaco e o caranguejo. Quais desses 4 animaizinhos a gente pode comer? Pensem aí e pintem bem direitinho, tá certo? Bem, os seres vivos, no caso dos animais que a gente vai falar hoje, eles possuem várias características e a gente vai conhecer algumas delas, tá certo? A primeira é, os animais, eles se locomovem, eles se movimentam de várias formas. Tem aqueles animaizinhos que andam, por exemplo, o gatinho, ele anda, certo? Tem aqueles animaizinhos que pula, tipo sapinho, ele pula. Tem também aqueles animaizinhos que têm asas, por exemplo, a galinha, bate as asinhas e voam. Tem os animaizinhos que nadam, como os peixinhos, que rastejam, como o jacaré e a cobra, certo? Então, na página 103, ele vai pedir para você fazer uma atividade sobre isso, para você pintar nas cores indicadas os animaizinhos que voam, que pulam, que nadam, rastejam, andam e correm, tá certo? Você vai olhar as cores aí direitinho e vai pintar, tá bem? Por exemplo, o primeiro animalzinho que tem aí no livro de vocês é o cachorro. O cachorro, como é que ele se movimenta? O canguru, como é que ele se movimenta? Ele pula, não é isso? O papagaio voa. O jacaré, ele rasteja e nada. E também tem o golfinho, que ele nada, tá certo? Então você vai ver as cores aí indicadas e vão pintar bem direitinho. Os animaizinhos, tia, eles também podem ser classificados de acordo com as coisinhas que eles comem, certo? Por exemplo, o gatinho, o sapo e a galinha, eles comem coisas diferentes, certo? A galinha, ela come milho, come planta, o sapo come insetos, o gato, ele bebe leite, também come outras coisas, tá certo? Então, aqueles animaizinhos que eles comem carne, que gostam de carne, como o leão, o tigre, eles são considerados carnívoros, ou seja, eles comem carne. Os animaizinhos que comem plantas, eles são os
herbívoros, tá certo? Carnívoros para os animaizinhos que comem carne e herbívoro para os animaizinhos que comem plantas, tá certo? Então aí na página 104 você vai ligar aqueles animaizinhos que comem carne para carne e os animaizinhos que comem planta para as plantas, certo? E não esquecendo, há também aqueles animais que eles são nocivos e úteis para os homens, ou seja, nocivos, eles são perigosos para os homens, como a cobra, como a barata, fazem mal, trazem doença, picam a gente, então eles são nocivos. E aqueles animais que são úteis são aqueles que fornecem alguma coisa pra gente, ou pra gente se alimentar, ou para fabricar alguma coisa, como roupa, tá certo? Por exemplo, a vaca ela dá leite e a gente usa leite em vários alimentos do nosso dia a dia. A gente pode beber o leite, pode preparar o bolo. A galinha é muito útil ao homem porque ela põe ovos e a gente pode comer os ovos e também preparar alguns alimentos, não é verdade? Então, sim, existem animais nocivos que prejudicam o homem e os animais úteis que ajudam os homens, tá certo? Vamos para mais outra. Existem também os animais domésticos e silvestres. Como assim que é domésticos? O gato, ele é um animal doméstico, porque a gente pode criar ele dentro de casa ou fora de casa, tá certo? Ou seja, domésticos são aqueles animais que podem ser domesticados, que a gente pode criar e cuidar. E também tem aqueles animaizinhos que vivem na mata, na floresta, e a gente não pode cuidar deles, como o macaco, o leão, o jacaré. Esses tipos de animais a gente não pode criar dentro de casa, tá certo? Aprenderam direitinho? Bem, meus amores, tudo isso está na página 106 e na página 107, sobre os animais domésticos, silvestres e também sobre aqueles animais úteis e nocivos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Conhecer um pouquinho só dos animais, tá bem? Os animais, como eles se locomovem, como eles andam, como eles se movimentam, se eles são úteis ou nocivos, se eles são silvestres ou domésticos, carnívoros ou herbívoros, se eles comem carne ou se eles comem plantas, tá certo? Façam aí as atividades e vejam os vídeos de apoio que eu estou colocando no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Eu aguardo as atividades de vocês. Um beijão, meus amores. Tchau, tchau!